Fala pessoal, tudo bem? Noara Poser por aqui e hoje nós vamos falar sobre 7 ajustes de mindset, de modelo mental que todo líder precisa fazer. Vamos lá, o primeiro deles é o seguinte: muito se fala que aquela pessoa já nasceu líder. Da mesma forma que falam sobre vendedores, né? Muita gente fala, aquela pessoa já nasceu vendedora. Olha só, eu acredito sim que as pessoas elas desenvolvem habilidades umas mais do que as outras dependendo da área de atuação. Então tem pessoas sim que já nascem com uma certa habilidade ou desenvolvem isso com o passar do tempo com mais facilidade de liderar ou mesmo de vender. Mas uma coisa é fato. A gente estuda tanto, mas tanto, para aprender técnica de vendas, comportamento, comunicação, gatilhos mentais, várias coisas para chegar alguém e dizer: mas a pessoa já nasceu assim, como se fosse algo simples, fácil e rápido. E não é. Exige muita técnica, muito estudo e muita dedicação. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender dentro da liderança. Liderança é técnica, é estudo, é dedicação e muito suor para conseguir cada vez mais dar um passo além e evoluir nos resultados. O segundo ponto, eu coloquei uma colinha aqui, tá? Para falar para vocês. O segundo ponto é a visão financeira. Muitos líderes ainda têm uma visão que o resultado ele é exclusivamente relacionado ao dinheiro, ao quanto recebe. E quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente acaba esquecendo de outros pontos fundamentais dentro do nosso time e dentro da nossa empresa. Eu acredito que uma empresa, rica de verdade, como diz Roberto Adame Tranjan, líder metanoico, onde eu aprendi esse viés, esse conceito metanoico de liderança, é o seguinte: a empresa, para que ela seja rica de verdade, ela precisa estar baseada em 3 pilares que precisam funcionar de forma coerente. Um dos pilares, sim, é o pilar financeiro. A empresa precisa ter a estrutura sólida, precisa ganhar dinheiro, ela precisa de fato ser lucrativa financeiramente para que ela tenha resultados consistentes. O segundo ponto é clientes satisfeitos. A empresa, para que ela consiga atingir esse equilíbrio e ser rica de verdade, ela precisa ter os clientes satisfeitos, clientes que têm tudo aquilo que eles esperam atendidos e que muitas vezes sejam também surpreendidos com a entrega. E por fim, uma equipe alinhada com o propósito, uma equipe engajada, envolvida. E assim, um líder, ele passa de ter uma visão exclusivamente financeira e passa a ter a visão sistêmica em relação à empresa, onde ele cuida dos 3 pilares, do financeiro, dos clientes e, claro, também da equipe. O terceiro ponto é o seguinte: muitos líderes ainda acreditam que eles precisam ensinar a fazer tudo o tempo todo. E aqui eu preciso dizer o seguinte: sim, é papel do líder ensinar vários pontos, mas principalmente conseguir mostrar o porquê as coisas precisam ser realizadas. Mais do que ensinar a pessoa a apertar um parafuso, o papel do líder é explicar o porquê aquele parafuso precisa ser apertado e onde vai aquele parafuso, qual é a visão, onde a empresa vai chegar, o que o cliente se beneficia a partir daquele trabalho que cada pessoa dentro da empresa desempenha. Isso traz um propósito muito mais forte e traz o time mais engajado naquela construção final e na entrega do trabalho no dia a dia. O outro ponto é: muitos líderes apontam erros. Você errou nisso, você fez aquilo errado. E quando a gente traz esse novo modelo de mindset, ao invés de apontar erros, o líder acompanha. O líder trabalha ali no dia a dia e vai entendendo as dificuldades, se relaciona de forma tão direta que ele consegue, durante a construção, evitar que erros aconteçam
Ou, nesse ajuste de rota, nesse ajuste de erros, não é como uma correção, mas uma descoberta de outras formas de fazer melhor e mais, desempenhar um papel cada vez mais estratégico, com uma entrega cada vez mais consolidada. Então, essa coisa de apontar o erro, que errou, que acertou, ela vem de um modelo mental muito arcaico e pouco desenvolvido, principalmente para a forma acelerada como as coisas têm acontecendo e o quanto as empresas elas precisam sair na frente. Então, a gente sai dessa coisa de correção de erro para acompanhamento direto. O outro ponto aqui, ó, que eu anotei é o seguinte: ao invés de ter o foco na tarefa a ser realizada, o líder, ele consegue desenvolver tanto nele como no time o foco no resultado. O resultado é um conjunto de tarefas. E quando a gente consegue identificar que o resultado é maior do que qualquer outra coisa, a gente começa a entender que as tarefas elas fazem parte de uma construção e não que elas acabam na própria tarefa em si. Quando a gente consegue despertar esse foco no resultado, a gente começa a entender. No time de vendas a gente fala muito, né? Número de ligações por dia, número de conversão, resultado, enfim. Sim, é muito importante que a gente defina essas micro tarefas, mas muitas vezes o nosso próprio time traz novas formas de fazer, atingindo o mesmo resultado ou um resultado ainda maior e melhor. Então é importante que a gente tenha essa visão focada no resultado para que essa estruturação ela seja menos maçante, menos repetitiva e mais tarefas de construção. Isso traz um novo significado e torna o trabalho muito mais gostoso, muito mais tranquilo de ser realizado. O outro ponto aqui a gente ainda vê, né, muitos momentos em que o colaborador ele trabalha para o chefe, ele trabalha tentando agradar o chefe. Quando o chefe aparece, o colaborador fica até tenso, com medo do que vai acontecer. E quando a gente tem esse modelo mental, a gente não tem uma equipe focada no propósito, focada no resultado. A gente tem uma equipe focada em agradar uma pessoa, o que torna o resultado consistente muito distante. É como se quando esse chefe não estiver ali presente, as pessoas relaxam, só, ufa, ainda bem que aquela pessoa não está aqui perto de mim. E é o contrário. Quando a gente consegue desenvolver uma equipe que trabalha por um propósito, que trabalha pelo resultado final, que entende esses 3 pilares, a equipe focada, unida pelo propósito, engajada, a empresa lucrativa e o cliente satisfeito, ela consegue ver que o trabalho dela não é só quando o chefe está ali, mas que a construção dela ela é sistêmica e que ela constrói uma riqueza que é muito maior do que aquela tarefa no dia a dia. Então a gente passa de um colaborador trabalhando para um chefe para um líder trabalhando junto com o colaborador. E eu não digo que o líder tem que fazer a mesma função ou a mesma tarefa do colaborador ou da equipe, não é isso. O líder ele tem atribuições e responsabilidades e tarefas diferentes da equipe. Mas quando todo mundo trabalha focado para um resultado e todos entendem qual é o papel de cada um naquela engrenagem, o resultado tende a ser cada vez melhor, mais eficiente e assim, a chance de sucesso e de superação ela aumenta significativamente. E por fim, a gente tem uma visão, um mindset onde o colaborador ele é mão de obra, ele simplesmente vai, desempenha a tarefa e acabou. E nesse novo modelo, nesse novo mindset do líder, a gente entende que o colaborador, ele é a própria empresa. Ele é um dos pontos fundamentais dessa empresa e que o trabalho dele, quanto melhor desenvolvido, quanto mais focado, quanto mais interessante, quanto mais envolvido, quanto mais ele trabalhar não só pelo dinheiro, mas pelo propósito, pela entrega, pela construção que ele realiza, ele vai conseguindo alcançar cada vez melhores resultados e formas mais eficientes de fazer aquela tarefa. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui sobre liderança.
Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa conversa. Se você está assistindo pelo YouTube, clica aqui para se inscrever no canal. Cada vez mais vou trazer conteúdo sobre marketing, vendas, atendimento, liderança, comportamento e tudo aquilo que eu achar que vai te ajudar aí no seu dia a dia, tá? E marca também alguém que você acha que vai fazer sentido essa nossa conversa aqui de hoje. Super beijo e até o próximo vídeo.